Papa Francisco. É este o novo nome do Parque Tejo, o designado Campo da Graça, que acolheu as cerimónias finais da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Em homenagem ao pontífice que pisou estes territórios para presidir ao Encontro Mundial, os concelhos de Loures e Lisboa decidiram atribuir o seu nome ao espaço que recebeu mais de 1 milhão de jovens de todo o mundo. De 1 a 6 de agosto de 2023, a JMJ celebrou a juventude, a diversidade de culturas e fé. Durante 2 dias, foi neste lugar que se congregaram pessoas de todo o mundo para a vigília e missa de envio. 2 anos depois, este espaço recebe o nome Parque Papa Francisco. Mas antes de lhe abrirmos a porta à inauguração deste lugar, é preciso recuar. Tem memória do que eram e em que condições se encontravam estes terrenos antes da jornada? Ao longo deste programa 60x7, recordamos todo o processo de transformação do antigo Parque Tejo para acolher a edição internacional do encontro na capital portuguesa, na voz de quem colocou mãos à obra e acompanhou os passos deste projeto. Não posso esquecer o dia em que o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o Dr. Fernando Medina colocaram a hipótese do parque principal, do espaço principal da Jornada Mundial da Juventude, ser o antigo aterro da Expo e este local de ruínas industriais e de contentores. Confesso que fiquei muito abalado e por muita fé que tivesse, tinha pouca crença na possibilidade de um espaço tão impensável poder ser preparado a tempo e com competência para acolher a Jornada Mundial da Juventude, mas foi isso que aconteceu. Logo que a notícia surgiu, e foi uma emoção vir aqui e antever, porque isto estava cheio de contentores, aqui esta zona tinha contentores, 4 andares de contentores, e assim, bom, isto é um desafio, mas é possível. Também tinha muito bons técnicos a ajudar-me nessa análise e portanto é uma emoção, porque pela primeira vez uma Jornada Mundial da Juventude ia deixar um legado físico. Toda esta zona da Bobadela não conseguia ver o estuário do Tejo, portanto não tinha acesso a esta vista fantástica que tem hoje. Foi graças à Jornada Mundial da Juventude que houve esta devolução de um território com uma enorme qualidade paisagística a todas as pessoas que residem nesta zona oriental do concelho, que estamos a falar de largos milhares de pessoas que aqui residem e que durante anos e anos e anos e anos se foram habituando a que tinham este enorme muro, vá por assim dizer. Era preciso recuperar uma zona que esteve durante décadas abandonada. Do lado de Loures contavam-se 70 hectares, já do lado de Lisboa eram 30. O processo de transformação foi marcado por vários desafios, com o objetivo de tornar o espaço seguro para albergar peregrinos de todo o mundo. Eu em Lisboa estava mais descansado porque nós deixámos o projeto com infraestruturas de água, de eletricidade, etc. Aqui não havia nada. E esse era um problema. Como é que nós vamos pôr aqui eletricidade? Depois calhou-me a mim também, por várias vicissitudes, pôr os ecrãs, etc. Como é que a gente vai pôr aqui tudo sem energia, sem essas coisas todas necessárias para um evento daquela dimensão? E essa foi uma grande preocupação. E como é que vamos fazer isso tudo lançando concursos públicos, etc. E fizemos, com concursos públicos, as coisas acabaram por resultar, mas deu grande ansiedade. Posso dizer que foi um ano de grande ansiedade, mas também de grande entreajuda. Dificuldades foram muitas, desde logo. Estamos a falar de 3 parcelas de terreno com estruturas muito diferentes. Tivemos que colocar centenas de bebedouros, por exemplo, de fazer os talhões, portanto, onde ficaram as limitações para os jovens, com a área mais ou menos equivalente a um campo de futebol, se bem nos lembramos todos. E não foi de facto uma tarefa fácil, foi com um grande empenho das nossas equipas, com uma grande coordenação entre todos, porque foi uma multidisciplinariedade imensa e um trabalho de coletivo verdadeiro. Trabalho este que implicou uma série de equipas, entre elas uma dedicada à sustentabilidade.
Carmo Diniz e Carmen Lima acompanharam esta área na organização da JMJ Lisboa 2023 e contam como é que a preocupação com a Casa Comum esteve presente na preparação do agora Parque Papa Francisco. Falámos de todos os pormenores que possa imaginar, desde que sementes é que iam ser plantadas no chão, até como é que era o abastecimento de água e como é que evitávamos perdas de água, até como é que iam ser recolhidos os resíduos, até o que é que íamos distribuir aos peregrinos, quer nos kits que dava aos peregrinos, quer depois nos kits de alimentação, de maneira a que produzisse o mínimo de resíduos possíveis, quer no desperdício alimentar, que com o Banco Alimentar conseguimos recolher no final. Há aqui uma lista quase infindável de preocupações que foram sendo discutidas com as direções e que nos trouxeram aqui hoje, a este dia. Nós recebemos espaços e íamos usufruir desses espaços, mas esses espaços já tinham flora, já tinham fauna, já tinham recursos e nós tínhamos que perceber que, como disse anteriormente, nós é que nos temos que adaptar. Portanto, houve logo o cuidado, logo o pormenor de sinalizar o que estava no terreno e preservar o que estava. E depois tentar interpretar os espaços que nós íamos usar, por exemplo, aqui no caso do Parque Tejo, interpretar o facto de estarmos na proximidade de um rio, de ser um meio sensível, de ser uma zona ventosa e, portanto, podia proporcionar a que os resíduos voassem para esse local. Portanto, esta preocupação de nós vamos usufruir deste espaço, nós temos que respeitar o espaço. Um cuidado da organização que foi apreendido pelos peregrinos, que durante a utilização do antigo Parque Tejo adotaram ações que mostraram que a defesa do ambiente é um tema prioritário. Os peregrinos que vieram a Lisboa eram muito conscientes deste tema e vê-se pela forma como deixaram o recinto. Na altura, o recinto fica muito cheio de colchões, de sacos de cama, de bens e também de resíduos que os peregrinos não conseguem levar de volta. Mas viu-se um grande cuidado na forma como foi deixado. E, aliás, viu-se um trabalho extraordinário, quer da Câmara de Lisboa, quer da Câmara de Loures, para rapidamente recolher tudo o que estava. Houve parte dos resíduos que foram reciclados, outros que foram reutilizados, outros que seguiram o seu caminho. E vemos que havia já uma predisposição muito grande e uma preocupação grande. Um esforço para devolver os locais de acolhimento da jornada em condições que surpreendeu a organização. Nós, a dada altura, quando olhamos para o espaço, a nossa preocupação é que realmente ficasse tudo mesmo limpo, inclusive as próprias beatas, as pontas de cigarro, e portanto houve essa possibilidade de fazer essa limpeza, e foi uma grande surpresa, um espanto nosso, quando percebemos que não haviam assim tantas beatas de cigarro abandonadas no espaço, porque os jovens foram usando, curiosamente foram usando objetos que tinham à sua mão, embalagens de enlatados, por exemplo, como cinzeiros, e às vezes até inclusive quando nós estivemos a fazer o processo de limpeza encontrávamos aglomerados de beatas, ou seja, eles colocaram todas no mesmo sítio, realmente foi muito mais fácil de limpar, até com a limpeza mais grosseira. A organização do encontro assumiu o objetivo de fazer da Jornada Mundial da Juventude a mais sustentável de sempre. A esta distância, como olha o Gabinete de Diálogo e Proximidade do evento para este compromisso? Cumpriu-se o desejo. Também não tenho dúvida, porque nós estudámos tudo o que foi feito nas jornadas anteriores e fomos procurando sempre melhorar. Foi a mais sustentável de sempre até 2026. Vamos ver se 2027 nos ultrapassa, espero que sim, porque queremos sempre promover maior sustentabilidade na Jornada Mundial da Juventude. Mas quando olhamos para trás, não tenho dúvida que em Lisboa se conseguiu muito mais do que no Panamá, do que no Brasil, do que em todas as jornadas anteriores. A Igreja envolveu-se ativamente nesta causa, mas após a jornada esperava-se uma maior atenção a este tema.
Nós, católicos, temos consciência de que esta responsabilidade do uso da casa comum e da obra que foi criada e nos foi entregue para nós usufruirmos, temos que ter consciência disso, que é uma grande responsabilidade que nós temos, usá-la e também partilhar a forma como usamos com as pessoas que se cruzam connosco no nosso dia-a-dia. E a Igreja devia abraçar esta responsabilidade que a Jornada Mundial da Juventude foi mostrando, devia abraçá-la de uma forma mais apertada. Julgo, minha opinião, minha convicção de que a Igreja em Portugal, no pós-Jornada Mundial da Juventude, com a experiência da sustentabilidade, com a experiência de tudo o que vivemos nestes dias e da transformação e da alegria que os jovens trazem, poderia criar ou pensar numa pastoral de ecologia integral e ligar estes temas todos tão importantes que são garantir o nosso futuro e agradecer por tudo o que recebemos. Uma casa comum da qual todos fazem parte, incluindo estes lugares que acolheram milhares de jovens. Perto do 2º aniversário da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, o antigo Parque Tejo foi inaugurado com o nome de Parque Papa Francisco. Loures, desde a primeira hora, tomou esta decisão. Aliás, nós, a quando da Jornada Mundial da Juventude, na primeira parcela de terreno, ali logo a seguir à ponte, pusemos lá um mural a dizer Futuro Parque Papa Francisco. Portanto, foi uma determinação muito embrionária logo nessa fase e que tomou maior consistência com a realização desta obra e depois com uma aprovação por unanimidade na Câmara Municipal, na reunião de Câmara Municipal. É uma marca da passagem dele. Significa que não deixou ninguém indiferente, continua a ser impactante no hoje das nossas vidas, das nossas comunidades, da nossa sociedade, das nossas cidades. E depois é um profeta que continuará aqui a dirigir-nos aquelas maravilhosas e singelas palavras e horizontes de vida e de existência. E por fim é um recordar de que a nossa terra albergou um homem da grandeza e da estatura do Papa Francisco. Quer para quem viveu esta situação, quer para quem venha a receber o testemunho daquilo que foi e que é o Papa Francisco, para os cristãos, para os católicos, para todos os homens e mulheres de boa vontade do mundo inteiro, será sempre que passarmos aqui ou sempre que ouvirmos a publicidade de algum evento no Parque Papa Francisco, vamos ficar com lágrimas de saudade, certamente. Para muitos, ainda antes de se realizar o grande acontecimento que reuniu a juventude de todo o mundo em Lisboa, a atribuição do nome do Papa que veio do fim do mundo a este lugar já era óbvia. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas ao fazermos num sítio que tem um legado que é um parque, que eu também já disse e vou repetir, que espero que tenha um nome que toda a gente espera, este parque que nós estamos, não é? E que seja Papa Francisco. Eu nessa entrevista que dei à Eclésia, não só dizia que isto ia se chamar tudo Papa Francisco, como disse que que havia um outro legado, que era o Papa e os discursos do Papa e a juventude. Primeiro em Loures e depois em Lisboa. Foi em 2 momentos distintos que o Parque Verde foi inaugurado, sempre com referências à semana que transformou a cidade, a uma figura que marcou a Igreja Católica e a sociedade e ao legado deixado pela jornada. E hoje os lisboetas, e eu estou aqui em nome dos lisboetas, querem agradecer ao Papa Francisco, porque ele deixou uma marca enorme na nossa cidade, deixou uma marca no mundo, mas aqueles dias que ele aqui esteve marcaram de forma irrepetível, inesquecível aquilo que a nossa cidade é. Nós nunca nos vamos esquecer. Não houve nenhum evento no nosso país, não houve nenhum momento na nossa cidade que se comparasse àquilo que vivemos. Não é apenas um memorial à paz, mas o Parque Papa Francisco quer ser uma fonte de inspiração para a paz. Inspiração no sentido verdadeiro da palavra, que significa, e este evento até vem a calhar,
Inspiração significa dar possibilidade de respirar, dar possibilidade de viver. Pois bem, que quem frequenta este parque se sinta impelido para que, contemplando o mundo, imita daqui não só um desejo, mas uma vontade de construir a paz. Também o Papa Leão XIV se associou ao momento na cerimónia promovida pela Câmara de Lisboa, através de uma mensagem lida pelo encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica, Monsenhor José António Teixeira Alves. O atual sucessor de Pedro formula votos de que, com o ato de vincular o espaço onde recorreu a última fase da Jornada Mundial da Juventude, a figura inspiradora do Papa Francisco, se perpetua o eco do seu veemente apelo à paz, à convivência fraterna, à construção de pontes, ao diálogo entre gerações, ao cuidado da natureza, à oferta de uma sólida esperança para os nossos jovens e crianças. De um parque de contentores ao Parque Tejo e do Parque Tejo ao Parque Papa Francisco. Foram muitos os meses de preparação para deixar 100 hectares prontos para acolher um evento de dimensões únicas em Portugal. 2 anos depois, importa saber em que fase se encontra o projeto em cada uma das cidades e que planos têm as câmaras municipais para aqui realizar. O de Lisboa não tinha nada a ver com ele e tenho de facto pena que não haja nenhum projeto para lá. E aqui deixei a obra a andar em alta velocidade. Tudo o que vocês estão aqui a ver já foi deixado para essa obra que eu deixei, não é? Mas tem que ser completada. E, portanto, fico contente com isso. Temos aqui 60 hectares que não serviam para nada e agora já servem para qualquer coisa, ainda passou aqui agora um ciclista, mas vão servir para muito mais quando houver acessos que estão previstos, quando houver mais árvores, quando houver o parque infantil, quando houver um campo para jogar pádel, etc. Isso está previsto. E, portanto, eu fico contente. Eu saio com uma empreitada feita e que tem que ser completada. A primeira parte foi levada a cabo ainda pela equipa de projeto da JMJ, já está executada, foi sobretudo criar aqui uma zona com uma grande praça para a recepção de grandes eventos, criar zonas de estadio, já também com algum mobiliário urbano. Segue-se a colocação ainda de mais mobiliário urbano, nomeadamente ligado à calistenia, portanto equipamentos que possam ajudar à prática da atividade física ao ar livre, e depois temos espaços de restauração que vamos começar a desenvolver os processos de concurso para promover as suas concessões. Queremos igualmente ter outras áreas para concessão, para componente desportiva de maior envergadura, eventualmente também vamos colocar como projeto de ideias, ou pádel, áreas de futebol. Vamos ver o que é que nos aparece. Queremos que a participação também esteja muito associada a este parque, que as pessoas possam contribuir. Mas neste momento já foi aqui investido cerca de 3,5 milhões de euros. E agora estamos a preparar um conjunto de outros investimentos, uns vão ser públicos da Câmara, outros vão ser investimentos privados, obviamente, depois com contrapartidas que obviamente vamos exigir, nomeadamente a manutenção do espaço verde, que nós queremos obviamente que esteja sempre em condições, mas até à data foram cerca de 3,5 milhões de euros. O Sr. Patriarca vem aqui correr todas as manhãs, às 6 da manhã ou às 7 da manhã. E por isso é aquilo que nós temos para os lisboetas. Isto não é betão, nós não queremos algo que tenha aqui mais construção, queremos verde. E é o verde que estão a ver. Obviamente que iremos sempre melhorar e ter mais projetos que aconteçam aqui. Mas este é o Papa Francisco, é aquilo que ele viu, foi aquilo que nós vivemos e é um parque que hoje está a ser vivido pela cidade e pelos habitantes da cidade. Para o projeto estar concluído, faltam ainda uma série de detalhes, nomeadamente no que respeita às formas de aceder a este lugar junto ao Rio Tejo e ao Rio Trancão. Em simultâneo agora há dois fatores muito determinantes do ponto de vista da acessibilidade a este parque. Um é a travessia, portanto o prolongamento do apiadeiro da Bobadela, portanto que as infraestruturas de Portugal está a fazer, o que vai permitir uma ligação com maior proximidade
pedonal, como é desejável, e depois uma passagem também sobre o IC2 que possa ir ligar aos nossos passadiços que fizemos, que vão também ter ali a ligação à zona de Lisboa. São 2 processos de mobilidade que fazem todo o sentido para uma maior exploração do parque, para uma vinda em família e sem ser necessário trazer viatura automóvel. Caso optem pela viatura automóvel, temos ao longo de todo o parque e também bolsas de estacionamento que permitem 500 lugares de estacionamento já nesta altura. E, portanto, unir isto, unir 2 concelhos também é uma coisa boa. Por isso é que se fez a ponte. A ponte, quando eu exercia as funções, já estava em construção, aliás, começou comigo quando eu era vereador. Era para unir as pontes. O Papa Francisco dizia muito, falava muito das pontes entre religiões, pontes entre povos, pontes entre pessoas, não é? As pontes físicas também servem para isso. Isto é para unir 2 concelhos, é para unir 2 populações. Populações que agora podem desfrutar de um novo espaço, fruto da edição internacional da JMJ em Lisboa. Eu creio que o Parque Papa Francisco não está verdadeiramente só ao serviço de Lisboa e dos lisboetas. Está, em primeiro lugar, porque é Lisboa que acolhe, são os lisboetas que o desfrutam, mas é um parque que está ao serviço da humanidade. Sobretudo quando nos desperta, nos recorda que aqui a diversidade não foi fator de conflitualidade, mas a diversidade de proveniências, a diversidade de línguas, a diversidade de costumes foi um fator criador de fraternidade, de proximidade e de paz. Foi o que eu disse há pouco, se não fosse a Jornada Mundial da Juventude, nós hoje estaríamos aqui outra vez com os contentores. Só um evento dessa envergadura, que não vai existir outro idêntico, de certeza absoluta, nas nossas vidas. Só um evento dessa dimensão. E agradecer sempre ao Papa Francisco, ao Dom Américo, pela escolha deste local. Só um evento dessa envergadura, dessa dimensão, é que permitiu hoje estarmos aqui. É o melhor e o maior legado que a Jornada Mundial da Juventude nos trouxe, e fizemos muitas vezes a analogia para Lisboa. A Expo 98 trouxe uma enorme transformação na malha urbana e também ao nível do espaço público àquele território de Lisboa, e a Loures foi a Jornada Mundial da Juventude que trouxe, e deixando este parque que está a olhos vistos requalificado e que ainda temos mais passos a dar, mas neste momento já as pessoas podem vir usufruir do mesmo, quer em família, quer em contexto de prática de exercício físico. Há um antes e um depois da JMJ e sinto exatamente com essa felicidade de que as cidades, Loures e Lisboa, receberam algo muito grande. A JMJ foi algo muito grande que envolveu muita gente, muitas dinâmicas, mas que depois ficou um espaço muito mais agradável para as comunidades. Há 2 anos, Portugal recebia um encontro sem precedentes que impactou Lisboa e o país, deixando marcas em quem nele participou e nos territórios onde decorreu. Durante 6 dias, milhares de jovens de diferentes nacionalidades percorreram quilómetros, fizeram a festa e celebraram a fé em torno do Papa Francisco. Uma figura que, de agora em diante, fica gravada na história das cidades de Loures e Lisboa, através de um parque renovado.